Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre sentença, né? No primeiro dos nossos dois encontros em que a gente vai falar sobre a sentença no processo civil brasileiro. Sentença que é, discutivelmente, o ato processual mais importante dentro do processo de conhecimento, uma vez que é por meio da sentença, por intermédio da sentença, que o magistrado vai efetivamente solucionar, vai pôr fim ao conflito das partes trazido em juízo por aquela relação jurídica processual, né? Então, é, quando a gente está falando de sentença dentro do processo civil, é preciso que a gente entenda que a sentença é um ato jurídico processual revestido, repleto de formalidades. Então, para que a sentença não seja maculada por qualquer vício que venha a prejudicar a sua efetividade, é preciso que saibamos exatamente a sua natureza, os seus objetivos, os seus requisitos, para que essa sentença possa atingir, finalmente, o que se destina, que é a solução do conflito em questão. Tudo bem? Então vamos lá. Falando um pouco sobre o papel da sentença, a sentença exerce um papel crucial na prevenção também de novos conflitos. Isso porque, quando o magistrado decide uma questão, embora em termos de vinculação ele só esteja vinculando ali, em regra, as partes que participaram do contraditório naquela relação jurídica processual, ao decidir sobre um problema, o magistrado cria as bases para a solução de conflitos futuros. Isso porque partes que porventura enfrentarem problemas semelhantes já têm ali uma espécie de precedente, né? Uma decisão que vai embasar, que vai nortear decisões futuras sobre aquele caso e que, portanto, já dão a essas partes uma dimensão do que pode ser feito naquele conflito, fazendo com que, às vezes, até mesmo a gente evite novos processos judiciais. Então, para a gente começar a falar de sentença, o mais importante é a gente saber o que é uma sentença. Então, vamos olhar para o quadro, olha lá. O Código de Processo Civil define para a gente, no artigo 203, parágrafo 1, que sentença é o ato processual pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução na forma dos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil. Assim, a sentença pode ser proferida tanto em resposta ao mérito da causa, quando proferida com base no 487 do CPC, quanto em situações onde não há julgamento de mérito, quando ela diz respeito ao artigo 485. Né? Olha a dicção do artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Sobre esse caput do 203, cabe a gente falar o seguinte, gente, esses são os provimentos possíveis, né? Os provimentos do magistrado podem ser sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Dos três, somente sentenças e decisões interlocutórias têm natureza decisória, né? Despachos são provimentos meramente de organização e movimentação da relação jurídica processual. Decisões interlocutórias e sentenças são provimentos de natureza decisória, inclusive são eles que poderão ser objeto de recurso futuramente. Decisões interlocutórias, como o próprio nome sugere, elas se localizam entre momentos, entre instantes da relação jurídica processual, por isso interlocutórias, interlocos, ok? Entre lugares. E as sentenças, elas têm como característica a finalização, a concretização da relação jurídica processual ou de uma fase do processo. Parágrafo 1º, olha lá, ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E aí, vocês repararam que a sentença ela pode ser fundamentada no artigo 485 ou no artigo 487 do CPC. E isso vai gerar uma distinção de que tipo de coisa julgada essa sentença vai formar. Olha ali para o quadro, ó. A sentença convencionou chamar, a doutrina convencionou chamar de sentença terminativa aquela que não resolve o mérito da causa e de definitiva aquela que, colocando o fim ao processo ou a uma fase dele,
também resolve o mérito posto em lide. Então, toda vez que a sentença for fundamentada no artigo 485 do CPC, a gente vai dizer que essa é uma sentença terminativa, porque ela só está resolvendo esta relação jurídica processual de maneira formal. Enquanto as sentenças que possuem como fundamento o artigo 487 do CPC vão ser consideradas sentenças definitivas, porque, além de finalizar a relação jurídica processual posta em questão, ela também vai resolver o mérito que foi trazido, ou seja, ela vai pôr efetivamente fim à lide. Vamos dar uma olhada nas hipóteses de decisões do 485 e do 487? Olha lá. Artigo 485 do Código de Processo Civil. O juiz não resolverá o mérito quando 1. Indeferir a petição inicial. Bastante formal, né? 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. 8. Quando homologar desistência da ação. 9. Em casos de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E 10. Nos demais casos previstos nesse Código. Então percebe, aliás, muitas dessas hipóteses a gente tratou já, pelo menos superficialmente, quando a gente falou lá de petição inicial. Então depois dá uma olhada nos vídeos do YouTube, procura lá os nossos vídeos falando sobre petição inicial, sobre processo de conhecimento, que vai ser importante para a gente entender essa matéria. Mas as hipóteses que estão previstas no artigo 485 são hipóteses em que a gente está ali denotando, a gente está demonstrando a impossibilidade de prosseguimento dessa relação jurídica processual em direção a um provimento mais efetivo, a um provimento que trate do mérito efetivamente. Por quê? Porque existem problemas que antecedem a tratativa do mérito que não puderam ser sanados. Então, olha lá para o quadro. Como não resolvem o mérito da questão, além de admitirem recurso contra o provimento, as sentenças terminativas admitem que a parte prejudicada proponha nova demanda com o mesmo objeto, sanando o vício que deu causa à extinção da relação jurídica processual. Em alguns casos, inclusive, em homenagem ao princípio da primazia de solução de mérito, o magistrado tem o dever de intimar a parte para sanar o vício antes de proferir a sentença terminativa. Então veja bem, nesses casos aqui, a gente não está realmente resolvendo o problema. Tanto é assim que, se o processo for extinto sem resolução de mérito por meio de uma sentença terminativa fundada no artigo 485, a parte que foi prejudicada por essa sentença poderá, sem problema nenhum, imaginando que ainda tenha prazo prescricional ou decadencial para isso, propor uma nova demanda com o mesmo objeto, apenas corrigindo o erro que deu causa à extinção do processo. Já o artigo 487 fala para a gente o seguinte, haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. 3. Homologar, a linha A, o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. B. A transação. C. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Eu quero chamar a atenção de vocês, especificamente aqui, eu vou voltar uns slides só para a gente poder visualizar. Preste atenção na linha C do inciso 3, renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. E no artigo 485, prestem atenção em quando a gente fala sobre a desistência da ação lá no inciso 8, olha lá, homologar a desistência da ação. Desistir da ação é desistir da relação jurídica processual.
eu estou desistindo, sendo mais sintético do que preciso, eu estou desistindo do processo, ok? Dessa relação jurídica processual, do exercício do direito de ação neste processo. Quando eu estou olhando a linha C do inciso 3 do 487, eu estou renunciando à pretensão formulada na ação. Ou seja, no primeiro eu estou falando, não, eu vou desistir desse processo ou porque eu não quero mais seguir com o processo, ou porque eu vou entrar com o outro, enfim, qualquer que seja o motivo. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou renunciando ao direito que eu estava reivindicando. Então, ao passo que no primeiro, quando eu renuncio ao processo, eu posso entrar com uma nova ação, aqui, quando eu renuncio à pretensão, eu não poderei fazer isso. Então, é uma distinção bastante importante e que pode gerar uma pegadinha numa questão de concurso, por exemplo. Natureza jurídica. Vamos lá, ó. No processo civil, as sentenças podem ser classificadas com relação à sua natureza jurídica em 3 categorias: declaratória, constitutiva e condenatória. Cada uma delas tendo características específicas e produzindo os seus efeitos específicos. Então vamos analisar cada uma delas. A gente vai chamar de declaratória a sentença que tem como finalidade esclarecer a existência ou inexistência, porque pode ser uma declaratória negativa, de uma relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Esse tipo de sentença não cria, não modifica e nem extingue direitos. Ele reconhece uma situação jurídica existente. Então, uma sentença declaratória pode afirmar a validade de um contrato, por exemplo, ou reconhecer uma união estável. E o efeito principal dessa sentença é eliminar quaisquer incertezas jurídicas que existam sobre aquele objeto, até mesmo permitindo que outras ações ou outros direitos decorrentes desse que está sendo declarado venham a ser reivindicados. Pensa, por exemplo, no reconhecimento de uma união estável, dando ao companheiro ou à companheira direitos previdenciários ou sucessórios sobre o seu companheiro falecido. Entendeu? Eu estou declarando a existência de uma união estável póstumamente, uma união estável fática, que não foi realmente registrada enquanto de cujus era vivo, mas eu estou reconhecendo póstumamente a fim de efetivamente requerer direitos em outras esferas administrativas e ou judiciais. A sentença constitutiva, no entanto, como o nome sugere, tem o poder de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Esse tipo de sentença vai além do reconhecimento de uma situação e ele vai realmente realizar uma alteração no estado jurídico das coisas ou partes envolvidas. Exemplo típico de sentença constitutiva é a sentença que decreta o divórcio, porque ela vai modificar o estado civil das pessoas que estão envolvidas nessa relação jurídica processual. A sentença constitutiva, em regra, produz efeitos ex nunc, ou seja, efeitos válidos a partir do momento em que é proferida em diante, não retroagindo, em regra, ao passado. Por fim, a sentença condenatória, ela vai impor às partes obrigações a serem cumpridas com relação a uma determinada prestação. Pode ser de dar, de fazer, de não fazer, não interessa. São sentenças condenatórias. A característica mais marcante das sentenças condenatórias é a possibilidade de execução forçada dessa prestação que é devida. Um exemplo é uma sentença que vai condenar ao pagamento de uma dívida ou à entrega de um bem. Não só ela está efetivamente declarando, reconhecendo e constituindo as partes em um direito, mas ela está efetivamente condenando a parte sucumbente a realizar aquele pagamento, a realizar aquela prestação, sob pena de, em não o fazendo, a parte vencedora poder mover esforços executivos para ver o bem da vida garantido, ok? E quais são os elementos de uma sentença? Já que a gente já falou sobre a natureza dela, vamos falar um pouquinho sobre os elementos que vão dar à sentença validade, né? A formalidade do ato jurídico processual sentença, né? A sentença ela é formada por 3 elementos fundamentais: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Em regra, é preciso que esses elementos estejam presentes para que uma sentença seja válida. Mas a gente vai verificar que, em algumas hipóteses, isso pode ser relativizado, tá? Então vamos começar pelo relatório. O relatório, que é a primeira parte da sentença, tem a função de resumir os fatos e os principais acontecimentos do processo. No relatório, o juiz descreve de forma objetiva e concisa as alegações das partes, as provas apresentadas, os incidentes processuais
todas as questões controvertidas, tudo o que foi feito naquela relação jurídica processual, sem que, no entanto, faça nenhum juízo de valor sobre nenhum desses fatos. O relatório é tão somente uma narrativa e tem como objetivo organizar e sintetizar todos os acontecimentos da relação jurídica processual. Importante, especificamente com relação ao relatório, lembra que eu falei que os 3 elementos eram elementos que precisam existir para a validade da sentença? Especificamente com relação ao relatório, isso não é absolutamente uma verdade. Por quê? Em que pese o relatório no procedimento comum, dentro do processo civil, seja efetivamente exigível, na lei dos juizados especiais cíveis, isso não é uma verdade. Olha lá. Em que pese ser um elemento fundamental da sentença, podem existir ocasiões em que o relatório possa ser dispensado sem prejudicar a validade da sentença. Vide artigo 38 da Lei 9.099 de 95, que diz: a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com um breve resumo dos fatos relevantes e ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Então, na 9.099, basta que o juiz mencione o que de mais relevante aconteceu na audiência e pode passar para a fundamentação. Não há necessidade de realizar um relatório mais compreensivo de todos os elementos dessa relação jurídica processual. Tudo bem? Fundamentação. A fundamentação é a segunda parte da sentença e é o elemento argumentativo da decisão judicial. Na fundamentação, o juiz vai expor quais os motivos de fato e de direito vão levá-lo à sua conclusão. Atenção, na fundamentação, ao contrário do que se pensa, o juiz não decide. Na fundamentação, o juiz expõe os motivos que vão levá-lo à sua decisão, tudo bem? Isso é extremamente importante, porque a gente vai estudar mais à frente, no nosso próximo encontro, sobre o trânsito em julgado e a gente vai ver como isso se adequa à fundamentação do processo, tá? E por que é importante a fundamentação na sentença enquanto elemento necessário, né, para a sua validade? A existência de uma fundamentação é indispensável para a motivação das decisões judiciais. Lembre que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado pode formar o seu convencimento com quaisquer elementos que entenda razoáveis dentro da relação jurídica processual. Mas ele precisa, dentro dessa dinâmica, demonstrar por que ele formou o seu convencimento naquela direção. Isso significa abordar todas as teses e antíteses de autor e réu, valorar e avaliar todos os meios de prova produzidos nessa relação jurídica processual. Aliás, sobre meios de prova e sobre provas, teoria geral das provas, a gente tem 2 vídeos já nessa nossa série, então vale a pena lá dar uma olhada, tá? Mas continuando. Então ele vai analisar todos os meios de prova, vai analisar todos os argumentos e vai declinar as razões pelas quais ele entende pela decisão que ele vai tomar. Então a sentença, a fundamentação da sentença é indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Porque se eu não souber os motivos que levaram o magistrado a uma decisão, eu não terei subsídios para, eventualmente, me insurgir contra essa decisão. Então, a sentença ser bem fundamentada é indispensável. Olha lá, ao fundamentar sua decisão, o magistrado se valerá do livre convencimento motivado, um princípio fundamental do direito processual brasileiro, consignado no artigo 371 do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz apreciará livremente as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas que deverá indicar na sentença os motivos que formaram o seu convencimento. Tudo bem? Por fim, o último elemento, né, da sentença é o dispositivo. E o dispositivo, que é a parte conclusiva da sentença, é onde efetivamente o magistrado dá o comando decisório da sua sentença. No dispositivo, o juiz vai se pronunciar sobre a decisão final, se de mérito ou se só formal, não interessa, opinando pela procedência ou improcedência da ação ou até mesmo pela extinção da relação jurídica processual. O dispositivo é, dentro da sentença, o único lugar onde o juiz efetivamente decide a questão. E justamente por ser
a parte de decisão da sentença é onde vão estar dispostos o que foi dado, o que não foi dado, qual quantia, o que vai ser, o que pode ser executado, o que foi negado à parte autora, tá? Então, é no dispositivo que todo o comando da sentença vai se encontrar. Agora, é importante, quando a gente for falar sobre trânsito em julgado, sobre coisa julgada, a gente precisa entender que somente o dispositivo vai fazer coisa julgada. Até porque somente o dispositivo é decisão propriamente dita, né? Todo o resto ou é relato ou é fundamentação. Então olha ali o que diz pra gente o artigo 504. Não fazem coisa julgada, inciso 1, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Então, nada daquela argumentação promovida pelo magistrado vai efetivamente transitar em julgado. Somente a parte dispositiva da sentença vai fazer coisa julgada e, portanto, se tornar perene, imutável e inalcançável por modificações jurídicas futuras. Ok? Vamos ver como é que isso é cobrado em concursos aí afora? Olha lá, concurso de técnico ministerial do MPE, concurso de 2023. A sentença com resolução de mérito quando esta. Alternativa A, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. A linha B, quando decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. Alternativa C, homologar a desistência da ação após a apresentação de contestação. Alternativa D, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Alternativa E, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aqui fica mole, a gente só precisa saber qual dessas alternativas efetivamente alcança o mérito. E para nossa resposta, a alternativa B é a única que se adequa. Decidir de ofício ou a requerimento sobre decadência ou prescrição. Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula de hoje, o primeiro encontro sobre sentença, vamos ter outro futuramente e até a próxima.